tarde. Dar agora aqui início ao nosso sexto e sétimo Charlas Diárias. Muito breve, só para fazer um contexto. O diário este ano tem gostado em pesquisar e estudar e ganhar mais conhecimento sobre novas tecnologias e nesse semestre tivemos muito focados em Big Data, novas arquiteturas. Segundo semestre estamos a seguir o tema do colaborativo e analítico. Temos várias iniciativas diárias trabalhando nisto e uma delas foi um desafio que foi lançado à Amélia e ao Sandro para pesquisarem o que é o objeto do inovação e da Google. Vocês estão a dar neste área de e, sem mais demoras, a Amélia vai passar já a sua parte do Google. Olá, boa tarde, ou bom dia, para quem ainda não almoçou. Portanto, aqui relativamente à Google, à API da Google para modelos preditivos, vou-vos dar um pequeno enquadramento. Esta API insere-se na plataforma da cloud da Google, que para além desta API e, por exemplo, da dos mapas, que é a mais conhecida, tem um conjunto de outro tipo de ofertas, como por exemplo armazenamento e Big Data. Uma delas já foi inclusivamente aqui apresentada pelo Xavier, que foi a Google BigQuery. Para quem esteve presente, basicamente a Google Prediction API insere-se nessa mesma plataforma. Relativamente mesmo a esta API, ela foi lançada em 2010, a primeira versão, e neste momento já vai na sexta versão, que foi lançada este ano. O Google vende isto como um faz tudo. Faz o que nós quisermos. Nós queremos prever spam, se o meu e-mail é spam ou não, que até o Gmail faz isso, ele faz. Nós queremos fazer uma análise de sentimentos, ele também faz. É o que vocês quiserem, basicamente. Tudo depende dos dados de input. E passando já aqui à forma de trabalho da API, basicamente nós recolhemos os dados, podemos classificá-los ou não, imaginando que estamos numa empresa e que estamos a trabalhar sobre os dados fraudulentos, esta classificação já é feita, ou então fomos ao Twitter e queremos classificar tweets. Sacamos uma série de tweets, colocamos classificações e inserimos estes dados como input. E o que acontece a seguir é quase magia. Nós não sabemos ao certo, a Google não revela, apenas diz que utiliza métodos supervisionados que já existem e algumas coisinhas que eles próprios desenvolveram. Mas basicamente são métodos supervisionados. O que é que isto significa? Que nós só conseguimos dar inputs que já tenham classificações. Eu não consigo dizer-lhe, olha, toma estes registros e diz-me o que é que isto pode ser. Não, eu tenho que lhe dizer à partida o que é para ele depois mais tarde conseguir classificar-me os dados futuros. Fazendo também um overview sobre a ferramenta, quais são os requisitos para podermos utilizar. Temos de ter conta na Google, temos que acionar o Google Cloud Storage, que é outra componente da cloud, e também temos que acionar então o Google Prediction API. Os dois só funcionam em conjunto, não conseguimos pôr esta API a funcionar sem ter a storage também. E isto implica também custos de ambos os lados. Relativamente ao pricing, pagamos logo à cabeça $10 por mês e tudo o resto vem de acordo com a utilização que fazemos. Não vou estar a detalhar, mas pronto, tem aqui os preços que são pagos. Acresce a isto, então, também a parte de armazenamento da Google. Em termos de limitação, se fizermos mais de 40.000 previsões por dia, temos que falar com a Google, para eles nos poderem aumentar a capacidade, sendo que isto depois tem um limite máximo, mesmo depois disso não dá mais. Também existe uma cota free, que tem duração de 6 meses, se quiserem ir lá experimentar. É muito restrita, mas também se for só mesmo para ver como é que funciona, podemos fazer 100 previsões por dia e carregar 5 megas para treinar dados.
Portanto, já vimos que isto é magia, então o que é que nós podemos fazer? Aquilo que eles reforçam muito é dá-me os dados de input bem. Se me deres uns bons dados de input, eu faço magia. Se não, é o que é, não é? É aquela história de se me deres lixo, então eu vou-te devolver lixo. E as golden rules que eles pedem para quem já trabalha em data mining e em modelos preditivos são coisas relativamente óbvias. Para quem não trabalha, se calhar não tanto, mas é, por exemplo, se vais querer prever 10 mil casos por dia, não me des 5 casos de treino, porque eu não vou conseguir fazer nada com isso. Quanto mais características me deres da minha amostra, melhor trabalho eu também vou conseguir fazer com isso. E anda tudo muito à volta destas boas práticas, que quem trabalha na área deve sempre seguir, não só para aqui, porque isto implica sempre depois também a qualidade no modelo. Em termos de competição com a Google, ou seja, dos concorrentes diretos, o Alteryx e também o Azure, que vai ser apresentado de seguida, são os concorrentes na cloud, e depois temos os mais clássicos, o R ou o SPSS, que também trabalham os modelos preditivos, se bem que, como vocês estão a ver, não são concorrentes diretos, uma vez que no caso da API da Google não conseguimos fazer toda aquela transformação de dados que podemos fazer, por exemplo, num R, onde dá para fazer tudo. Então fui experimentar o que é que isto faz. Experimentei 2 casos, quis fazer assim uma análise de sentimentos, recolhi uns tweets e encontrei na internet 2 datasets que me classificavam palavras, umas que eram positivas e outras eram negativas. Carreguei o meu modelo, treinei com estas palavras e a seguir fui experimentar frases. Correu mal, claro. Se eu estou a tentar classificar frases, devia ter dado frases como input. Por isso, basicamente, o que ele fez foi um rácio de quantas palavras positivas é que eu tinha e de quantas negativas, e consoante isso, dava-me se a minha frase era positiva ou negativa. Tudo bem, normal, comportar-se assim, não é? A seguir, fui utilizar um modelo já desenvolvido pela Google, ou seja, foram eles que deram os dados de input, foram eles que submeteram este modelo a treino, e eles não mostram quais são os dados de input, nós apenas podemos utilizar tanto os modelos deles como quaisquer outros modelos que sejam disponibilizados na cloud. E então fui tentar ver, ok, então como é que isto se comporta com frases? É deles, não fui eu que mexi, vou só testar. A verdade é que não se comporta assim tão bem quanto isso. Se eu puser uma frase do género, eu não me sinto bem, ele dá-me com cerca de 80% de certezas que é negativo. Ok. Mas se eu puser uma frase a dizer, eu sinto-me mal, ele não, apesar da frase ser mais simples por estar na negativa, ele não se comporta muito bem. Já vamos ver isso a seguir, que eu vou-vos mostrar. Em termos, fiz aqui uma análise SWOT só para percebermos o enquadramento também da API no mercado. Relativamente a pontos fortes, tem documentação sobre tudo e mais alguma coisa que eles possam dar. Tem o código, isto dá para integrar, por exemplo, em código Java, chamar a API num código Java, Python, .NET. Eles têm um código disponível para nós copiarmos quase e colarmos nas nossas aplicações. As oportunidades, realmente estamos numa era do Big Data, dos Analytics, faz todo o sentido ter uma API que responda a isso, e é na cloud, toda a gente consegue aceder. Pontos fracos, como vocês já puderam perceber, estamos às escuras, não se fazemos a mínima ideia do que é que ele está a fazer. Depois de ele ter feito, continuamos sem saber, porque às vezes podíamos não conseguir escolher o modelo, mas ele podia dizer no fim, ok, utiliza isto. Nada, ele faz lá a magia dele e no fim insere-se dados e ele dá
a classificação. A única coisa que conseguimos fazer é dizer os meus dados de input vão responder a uma regressão. E quando falo em regressão, não é uma regressão linear. São dados contínuos. O meu target é contínuo ou o meu target é discreto. E até podemos não dizer nada, porque aquilo que eles dizem é que por trás fazem uma previsão do modelo que devem utilizar para prever. Ou seja, eles analisam os dados de input e dizem, tipicamente com estes dados de input utiliza-se isto. Pelo menos foi aquilo que eles responderam nos fóruns deles. E é isso que utilizam, mas nós nem sabemos o que é que ele utilizou para prever. Em relação a ameaças, temos claramente o Azure, e já vão perceber porquê, e temos as ferramentas open source que são free, o R e o ECA, por exemplo. Em termos de conclusões, acho que isto é muito orientado, eu estive a ver alguns vídeos da apresentação deles, não só a esta API, mas praticamente toda a cloud da Google é muito orientada a aplicações mobile e web. Acho que para chegar a BI ainda lhes falta um bocadinho, acho que eles estão muito orientados para essa área. Também, e é isto que eu vos tenho estado a dizer, não conseguimos perceber ao certo o que é que ele faz. Acho que para pessoas que não percebem absolutamente nada do assunto, é capaz de ser interessante. Ponho aqui esta API a funcionar na minha aplicação, dá umas cenas e é isto. Para quem percebe minimamente, sente falta de mais, porque não dá para fazer praticamente nada. Então, agora vou passar a mostrar-vos. Portanto, primeiro que tudo, nós temos que inserir o nosso ficheiro de treino. O ficheiro de treino tem que ter sempre o nosso target, aquilo que nós queremos prever na primeira coluna, isto é mesmo uma especificação, e depois todas as restantes colunas que vamos utilizar para prever. A seguir a termos o nosso dataset, a seguir a termos feito o upload, podemos então criar um modelo. Aqui eu pus o nome do meu projeto, isto é o nome que eu dei ao meu modelo e disse que os meus dados são contínuos, por isso é isso que eu quero que tu consideres. E dei-lhe o nome do TXT. 3 parâmetros. E ele treina. Demorou relativamente pouco tempo, são muito poucos dados. Diz-me aqui os meus dados de input, não sei se conseguem ver, eu vou sublinhar. Diz-me aqui os meus dados de input e é isto que ele me retorna. Portanto, a informação é realmente pouca. E agora vou então testar o tal modelo que a Google disponibilizou. Este projeto não é meu, será deles, e vou experimentar com esta frase, today is raining. Isto pode retornar 3 outputs, ou é neutro, ou é positivo, ou é negativo. Today is raining depende sempre, não é? Para mim, esta frase seria neutra, ou mais a dar para o negativo, mas o Google não partilha da minha opinião e diz-me que é positivo. Capaz. Vamos tentar então com esta. Na minha opinião devia ser um bocadinho mais complexa porque tem a frase na negativa e eles têm que partir a sintaxe. Mas ele percebe. Não me estou a sentir bem, é negativo. Portanto, depende daquilo que eu lhe dou. Agora, eles podem me culpar sempre a mim, não é? Eu não sei o que é que eles treinaram, estou a dar aqui frases, algumas funcionam bem, outras não funcionam bem. O que é certo é que realmente eles vendem isto como sendo... Utiliza os métodos do Google para previsão, por exemplo, nós temos a detecção da língua no tradutor, eles disponibilizam esse modelo aqui,
Eles são muito bons realmente nisso tudo, por isso utiliza as nossas coisas e vais ter resultados muito bons. A minha experiência, sinceramente, não foi muito boa, não achei que era particularmente bom para a BI, mas pronto, também acho que é mais direcionado para aplicações e nisso aí acho que devem ser fortes. E é tudo. Alguém tem questões? 5 minutos. Ficou todo desiludido. Eu tenho uma questão. No teu estudo, tu identificaste alguma aplicação, ou se queres comentar alguma aplicação, onde vai que se faça uso desta API? Há umas coisinhas pequenas feitas por utilizadores comuns disponíveis, que é muito na base do web. Mas também existe uma empresa já interessada e já a investir nesta API, que é a Ford, que está a tentar incorporar isto nos carros, para fazer carros inteligentes. O objetivo deles é o carro reconhece as tuas rotinas. Todos os dias sais, de segunda a sexta sais às 8 para o trabalho, no domingo às 10 vais ao ginásio. E ele aprende com isso e, com base nisso, dá-te a melhor rota naquele dia, sem tu lhe dizeres para onde vais. Não vi ainda, mas sim, é um caso concreto e que eles estão a utilizar e parecem satisfeitos. Eu acredito que, sabendo utilizar a ferramenta, seja muito mais potente. Mas se calhar aí tinhas que ter uma conversa com o pessoal da Google e perceber, epá, mas o que é que ele está realmente à espera? Se não sabes o que é que ele está a fazer por trás, é um bocadinho difícil de dar os inputs certos. Mas sim, é por aí. Não. E há indicações, alguma informação se a Google vai continuar a apostar em desenvolver estes projetos? Não muito para além disto. Eles estão a apostar muito na cloud em geral. Na API do Predictive ou da Prediction não vi nada em concreto. Eu acho que eles vão continuar a evoluir. Por exemplo, uma coisa que não dava para fazer o ano passado e dá este ano é que tu não conseguias fazer update aos teus modelos. Ou seja, era um modelo para a vida. Daqui a 10 anos o mundo mudou, mas o modelo é o mesmo. Tinhas que fazer um novo. E neste momento já consegues fazer update, ou seja, submetes novos dados de input e ele já te recalcula o modelo com esses novos dados. Por isso sim, eu acho que eles estão a investir, até porque esta última versão já saiu este ano. E em 4 anos saíram 6 versões. Parece-me que sim. Sim, era interessante perceber qual é a visão deles da integração disto em BI e porque é que, qual é que é o raciocínio deles em não nos disponibilizar o que é que eles estão a fazer, não é? Exatamente. Mais alguma questão? Ok. Meli, muito obrigado. Sandra. Boa tarde. Vou então apresentar uma alternativa, um concorrente à ferramenta que a Amélia apresentou, que é o Azure Machine Learning. Para fazer uma introdução, ia fazer um enquadramento explicando o que é o Machine Learning. Basicamente, o Machine Learning surge da necessidade de nós termos sistemas que automaticamente consigam relacionar, encontrar padrões nos dados e dessa forma conseguimos tirar inteligência, conclusões que nos façam conseguir fazer algo com essas relações. É um campo da ciência da computação e da inteligência artificial e está muito relacionado com técnicas de otimização e de estatística. Há vários métodos de machine learning que se dividem em vários grupos, os 2 principais de aprendizagem supervisionada, que a Amélia também já falou, em que temos que ter os dados já classificados, e os de não supervisionada, que o Azure Machine Learning suporta, como por exemplo o clustering, em que nós damos uns dados que não estão classificados e ele automaticamente consegue ver consegue ver grupos de dados parecidos
Pode ser interessante quando temos, por exemplo, notícias e queremos fazer um agrupamento de notícias. Não sabemos à partida em que grupos é que vão ser ou quantos grupos vão ser, mas ele consegue fazer isso. Também há outro conceito muito parecido com o Machine Learning, que muitas vezes confunde, que é o Data Mining. E de facto as diferenças não são muitas, mas fundamentalmente o Data Mining foca-se na descoberta de informação que nós não conhecemos, enquanto que o Machine Learning nós já sabemos as propriedades dos dados. E estamos interessados então em ver essas relações e esses padrões. Há vários exemplos de problemas relacionados com o Machine Learning, como o filtrar e-mails que são spam ou não são, e mesmo nos motores de busca também há muitos algoritmos de Machine Learning por trás. Então, fazendo um enquadramento sobre a Azure em geral, a primeira versão foi lançada em 2010 e é uma plataforma que funciona na cloud e permite construir e gerir vários tipos de serviços que estão relacionados com ferramentas Microsoft. Por exemplo, existem websites, virtual machines, e existe o Business Analytics, onde se enquadram o Hadoop, o SQL Reporting e onde se inclui este Machine Learning. Então, falando agora do Machine Learning, a versão pública foi lançada em julho deste ano, portanto é uma ferramenta ainda muito recente, e ainda é uma versão beta, uma versão preview, que está a ser agora testada. Como é que se assume então o Machine Learning? Ele assume-se, a sua principal característica é ser acessível de uma forma mais fácil. Portanto, nós conseguimos prever acontecimentos futuros de uma forma mais simples do que outras ferramentas nos permitem. Um dos grandes pontos fortes é estar na cloud, portanto, em comparação com outros como o R, em que nós temos os nossos scripts e se queremos utilizar noutro computador ou noutro sítio, precisamos de levar os scripts, levar os cheios de dados. Aqui não, portanto, só temos que abrir o browser e funcionamos tudo lá, só precisamos ter uma conta e podemos fazer tudo noutros computadores, não precisamos nos preocupar com isso. Funciona muito numa forma de fluxos e de nós, portanto, acaba por ser bastante intuitivo. Se nós queremos fazer uma leitura de dados, vamos a um nó de leitura de dados, arrastamos, parametrizamos. Se queremos fazer uma análise desses dados que acabámos de ler, arrastamos o nó vamos à secção de nós de estatística, arrastamos o nó de análise descritiva, ligamos esses nós, depois podemos visualizar e, portanto, forma tudo uma rede, acaba por ser bastante user-friendly. E depois também tem uma boa integração com R. Não só dá para importar scripts de R e utilizá-los, como dá mesmo para nós programarmos em R lá. Existe mesmo um nó de R que eu já vou mostrar e, portanto, nós arrastamos esse nó, podemos ter o nosso fluxo, onde já lemos os dados, onde já fizemos transformações de dados, incluímos esse nó e a partir daí podemos mesmo programar em R. Portanto, fundamentalmente, o Azure Machine Learning assume-se como uma plataforma preditiva, baseada na cloud, e está focada tanto em utilizadores que não têm conhecimentos aprofundados de Data Science, porque funciona muito com os nós e se percebemos como a plataforma funciona, podemos não perceber tanto os modelos em si, mas conseguimos utilizar, mas também para utilizadores que já são mais experientes, pela forma fácil de integrar com R. Não é preciso instalar nenhum software e não é preciso nenhum hardware, que muitas vezes é um dos grandes pontos mais fracos destas tecnologias, é que é preciso muita memória RAM, por exemplo. Neste caso não é esse problema, funciona tudo na cloud. Também uma grande característica é que pagamos o que utilizamos, tal como a API da Google, e divide-se fundamentalmente em dois. Quando estamos a formar o nosso modelo no ML Studio e quando estamos a utilizá-lo depois já como API. E também se divide entre o preço de utilização por hora e por previsão, por número de previsões que fazemos. Quanto aos limites, o máximo que podemos fazer de upload é 10 GB. Portanto, os concorrentes são idênticos, os que a Amélia já apresentou. Falando agora de use cases, esta é a primeira versão pública, mas já haviam empresas parceiras da Microsoft a trabalhar com esta ferramenta há mais tempo. São estas duas, a Max 451 e a OSIsoft. A primeira está a ajudar
uma empresa de venda, de retalho, a conseguir prever quais são os produtos que os clientes vão comprar a seguir. A Osisoft está com uma universidade a tentar conseguir em tempo real prever onde vão haver falhas de energia nos vários edifícios da universidade. Falando então também de uma análise SWOT, os pontos mais fortes são o facto de como funciona em rede, ser muito intuitivo, ser fácil de usar para quem não está tão habituado, porque não é preciso programar, não é necessário. O facto de integrar com R também é bastante bom para quem já programa em R, dá sempre a desenvolver os algoritmos para fazer as alterações que nós quisermos. E também tem uma opção muito interessante que se chama Sweep Parameters, em que nós não precisamos saber os parâmetros dos modelos, convém saber, mas nós temos vários modelos, aqui nós podemos escolher um modelo. Esses modelos têm vários parâmetros, nós podemos parametrizar, os parâmetros mudam depois também os resultados do modelo, só que há uma forma em que o Azure Machine Learning consegue gerar aleatoriamente vários valores de parâmetros e consegue logo aplicá-los aos dados que nós damos e dar-nos os resultados. Então podemos comparar e ver quais são aqueles parâmetros que dão melhores resultados. As oportunidades também é uma ferramenta de Big Data que está muito em voga agora, muito na moda. O facto de ser em cloud e podemos aceder em qualquer parte, e também o facto de permitir até 30 utilizadores estarem no mesmo workspace, ou seja, eu crio o meu workspace e posso dar acesso a esse workspace a outro utilizador. Portanto, se eu precisar que esse utilizador faça alguma alteração, basta eu pedir, ou se ele quiser criar outro projeto, pode criar lá dentro e estar a trabalhar no outro projeto, não preciso de ter no script, enviar ou ter numa pasta partilhada, dá para fazer tudo mesmo lá na plataforma. Os pontos mais fracos, como ainda tem pouco mais de 2 meses, ainda está numa versão muito experimental, portanto ainda não há muita documentação. Quando eu comecei a explorar a ferramenta, que foi em agosto, havia 5 vídeos de tutoriais, agora já há aproximadamente, acho que 12 ou até já mais. Portanto ainda está muito em desenvolvimento, portanto para já ainda tem essa fraqueza. E na parte da transformação, é muito poderoso na parte de junção de dados e nessa parte sim, mas na parte de transformação de dados, portanto nós temos os dados ainda muito na sua base original e nós queremos novas variáveis a partir das que nós já temos, ainda tem algumas dificuldades. Lá está, permite integrar com R, que foi o que eu fiz no exemplo que vou mostrar, mas podia já ter mais algumas coisas mesmo na própria ferramenta. As grandes ameaças acabam por ser as ferramentas gratuitas, como o R. Portanto, é preciso perceber para a empresa o que é melhor, ter um data scientist que programa e consegue praticamente fazer tudo, porque no R permite criar os nossos próprios algoritmos e tem muitos algoritmos já disponibilizados, ou então alguém que não tenha tantos conhecimentos, mas consiga de uma forma mais fácil, mas menos flexível de utilizar esta ferramenta. Portanto, só para concluir, acho que é uma ferramenta fácil, tanto de perceber como de usar, é muito fácil aprender a utilizá-la. É uma ótima oportunidade para trabalhar em parceria com outras pessoas. Está ainda em desenvolvimento, portanto ainda pode melhorar bastante. Só uma coisa que eu não disse, eu utilizei a versão experimental, que é válida por 30 dias e um valor máximo de $150. Vou então agora mostrar alguns exemplos. Quando se abre o site, é aqui que vamos parar. Temos o Studio Home, onde temos alguma documentação, e aqui em baixo temos alguns vídeos. Aqui os experiments são fundamentalmente os scripts, os fluxos, onde temos aqui alguns samples já de fluxos mesmo feitos por eles, já com dados que eles fizeram upload. Quando criamos o web service é aqui que vem parar. Portanto, aqui tem algumas definições, o nome e a descrição. Quando nós queremos fazer o upload de um fecheiro de dados, que pode estar em vários formatos, TXT, CSV, é aqui. E se nós queremos também fazer o upload de um zip com scripts R, também é aqui. Então, vou abrir um experiment. Vou abrir aqui um de bike sharing, em que fundamentalmente nós temos os dados que nós temos são por uma data e por hora o número de aluguer de bicicletas.
e temos para essa data e hora outras informações, como por exemplo a estação do ano, se é feriado ou não, temperatura, o vento, a umidade, etc. Aqui nós temos os vários tipos de nós que existem. Por exemplo, neste primeiro temos já os datasets que eles disponibilizam ou os que nós fizemos upload. Aqui, quando nós precisamos de converter para algum formato que nós queremos, o output, por exemplo. Aqui para fazer leitura e escrita de dados. Por exemplo, aqui no de leitura depois podemos parametrizar da forma que mais queremos. Não sei se dá para ler. Tá. Portanto, há estas várias opções. Podemos parametrizar para fazer a leitura. Temos aqui também alguns data transformations, como por exemplo fazer joins. Se nós metemos aqui, ele diz-nos o que é que está à espera, portanto está à espera de receber neste lado um dataset, deste lado também outro dataset. Por exemplo, aqui escolhemos o tipo de join que nós queremos fazer e aqui quais são as colunas que vão fazer join no primeiro dataset e no segundo. Depois temos outras, adicionar colunas ou adicionar linhas a partir do outro dataset. Temos sample e split. Sample para fazer uma amostra dos nossos dados, split para dividir em dois, que é muito útil nos modelos, como já vou mostrar. Este aqui ainda não explorei muito, mas tem a ver com análise discriminante e outras coisas relacionadas com a seleção das variáveis. Aqui no Machine Learning é então a parte dos modelos, onde basicamente escolhemos o modelo que nós queremos, que está dividido em classificação, clustering ou regressão. Depois temos os nós para fazer o treino dos modelos, está aqui o sweep parameters que eu falei e este que é o que vai treinar o modelo, como já vou mostrar a seguir. Depois temos o score para aplicar ao teste e o evaluate para depois avaliar então essa previsão. Aqui temos para executar um script R, aparecem aqui o código, portanto aqui o dataset 1 e o dataset 2 é o que ele vai receber por aqui e este terceiro recebe o zip com por exemplo código que nós já tínhamos feito ou mesmo código de outras pessoas que nós queremos depois chamar aqui, essas bibliotecas, podemos fazer então o upload. Aqui temos algumas funções estatísticas, por exemplo esta aqui dá para, se nós tivermos uma coluna que está em milhões, que está em euros e nós temos em milhões de euros, podemos aplicar esta coluna e dividir e criamos uma nova que resulta dessa transformação. E aqui uma parte mais de análise de texto que eu não explorei. Então aqui, começar com o início do fluxo, só para dar um exemplo. Aqui é o fecheiro de dados. Depois utilizei aqui um nó para substituir os valores omissos, por acaso não tinha. Por exemplo, dá para substituir pela média, pela mediana. Há a forma de nós deixarmos um comentário que pode ser muito útil quando estamos a trabalhar com outras pessoas. Fazermos aqui edit comment e deixamos, por exemplo, o que é que o nó faz, ou se queremos alguma coisa que achamos que é fácil para nos lembrarmos depois. Este aqui muda o formato dos dados. Vou fazer aqui um visualize dos dados. Porque, por exemplo, quando eu estou a ler os dados, eu tenho algumas flags, algumas variáveis categóricas que são números. Então ele está a interpretar como numéricas. Por exemplo, aqui o season toma valor de 1 a 4, ele está a considerar numérico. Portanto, todas as variáveis são categóricas, eu a partir deste nó consigo transformá-las em categóricas. Aqui escolho-as, digo, começo em colunas e adiciono estas 4 que são categóricas, e aqui digo que as quero como categóricas. E aqui fiz algo semelhante para o data time, tenho mesmo o dia, o mês, o ano e tenho mesmo a hora. Transformei em string para depois, a partir do R, conseguir extrair informação só do mês, só do ano, só da hora, que foi algo que eu não consegui encontrar de forma aqui, eu penso que não há, porque fiz uma pesquisa e já havia pessoas com essa dúvida e mesmo pessoas da Microsoft recomendaram utilizar o R. Project Columns seleciona as colunas que quero, portanto as colunas que eu quero utilizar no meu modelo, aquela do date time não utilizei, porque era composta, então utilizei aquelas que tinha desagregado daí, por assim dizer, o mês, o ano e o dia, que estão aqui, e a hora. Tenho agora essas novas variáveis, e são essas então que eu vou utilizar para fazer modelos. Utilizo então o split para ter um conjunto de treino e um conjunto de teste. O conjunto de teste já vai estar classificado e depois assim posso comparar então os resultados. Escolho qual é o modelo que eu quero utilizar, ligo este nó de Train Model e ligo o conjunto de treino. No Score Model
uno o modelo já treinado e o conjunto de teste. Depois, com o nó de Evaluate Model, consigo ver algumas medidas que me vão avaliar a minha previsão. Por exemplo, a média absoluta dos erros é de 77, ou seja, o valor que eu estou a prever para cada um do conjunto de teste das bicicletas que vão ser alugadas e o valor real, em média está a diferir 77 bicicletas. Fiz isto para vários modelos, fui tendo alguns resultados, encontrei um que melhorou estes 77 e eu então utilizei o tal nó de Sweep Parameters. O que é que ele precisa? Precisa de qual é o modelo que qual é o modelo que eu quero fazer amostras aleatórias de parâmetros, conjunto de treino e conjunto de teste. E depois o que ele faz é, escolhi fazer 100 amostras e dessas 100 amostras ele vai-me dizer qual é o valor mínimo do erro. Foi 33,6, bastante melhor que aquele 77. Depois eu posso procurar aqui o 33,6 e estão aqui os parâmetros que eu vou utilizar. São 4 parâmetros. Quando eu quero utilizar então um modelo melhor, utilizo com estes parâmetros. Pode haver melhor, posso fazer mais amostras, fiz 100, posso fazer 1000, mas é uma boa ferramenta porque eu não preciso saber a fundo o que é que os parâmetros fazem para poder utilizar este modelo. Depois de encontrar o melhor modelo, vou agora mostrar só um exemplo mais simples com o mesmo conjunto de dados. Fiz então um web service com eles. Fiz mais ou menos a mesma coisa, só que agora só retirei as colunas, o count das bicicletas, o nível de umidade, a percentagem de umidade e a temperatura. E depois estou a dizer que aqui é onde recebe o conjunto de teste, isso vai ser o que eu vou querer receber para dizer. E como output vai sair então já o score do modelo. Utilizei só aqui esta ferramenta porque depois ele dá um score que não é um número inteiro. E como não existe 0,2 bicicletas, fiz o arredondamento primeiro. Aqui no Web Service, só para testar então, depois de só mostrar, existe um botão cá em baixo que não dá muito bem para ver, mas é este aqui, Publish Web Service. Portanto, carregando aqui, ele faz então o Web Service e ele vai então para aqui para os Web Services e conseguimos ter aqui a hipótese de testar. Por exemplo, se eu lhe disser que nesta hora estão 15 graus e 90% de umidade, ele está à espera que o número de bicicletas que vão ser alugadas seja de 84. Se agora já está um dia melhor, 30 graus e apenas 10% de umidade, se ele dá como output, dá todos os... Não sei se ele fez... Este é aquele... Está aqui, portanto 30 graus, 10% de umidade, ele já espera mais bicicletas, 390. Depois podemos, só para finalizar, aqui nesta parte, API Help Page, conseguimos já ter acesso aqui em baixo ao código onde podemos invocar este Web Service em C#, Python ou R, em que só temos que substituir aqui a API Key pela chave que está aqui. Eu tentei fazer isto em R e em Python e deu-me erro, não consegui ainda perceber porquê, não sei se é por ser a versão grátis, mas não consegui ainda correr. Pronto. Fundamentalmente é isto. Perguntas? Isto está a ser muito usado aí no mundo? Há algumas companhias a usar isto? Falei daquelas duas, encontrei mais duas que estão a fazer estes projetos, mas como é muito recente, penso que ainda não está a ser muito utilizado. Eu estive na Microsoft a semana passada e falei desta ferramenta e a pessoa que lá estava disse que ainda está numa versão muito experimental. Portanto, ainda estão a ver o que é que acham. Mas uma coisa curiosa é que telefonaram mesmo dos Estados Unidos para receber feedback do que é que eu estava a achar da ferramenta. Viram como tinha registrado, que estava a utilizar, queriam saber o que é que eu estava a achar e se tivesse alguma dificuldade para lhes dizer qualquer coisa. Nem querem falar. Mais alguma questão? Não? Então,
Sandro, Mélia, muito obrigado. Obrigado.